Boas palavras para um bom dia. Continuando em nossa caminhada pelo mundo da filosofia, hoje eu trago um filósofo iluminista, Voltaire, né? Muito crítico, muito ácido às vezes, né? Mas quem diria, né? Os filósofos também oram. E ele escreveu um livrinho chamado Tratados sobre a Tolerância, justamente pregando a ideia da tolerância entre as religiões, entre as diferentes formas de pensamento, ou seja, da convivência pacífica, da diversidade, né? Isso no século XVIII, que foi, aliás, uma ideia trazida, cultivada e defendida pelos iluministas, né? A ideia da liberdade de pensamento e da liberdade de crença, depois de tantos séculos de guerras, né, na Europa, entre protestantes e católicos, entre católicos e muçulmanos, enfim. E o Voltaire escreveu esse tratado sobre a tolerância, que é um livrinho pequenininho, né? Mas muito interessante, ele escrevia muito bem, e no final do livro ele faz uma prece a Deus, clamando por tolerância entre os homens. É uma prece muito bonita, né? Interessante é que a concepção de Deus de Voltaire, ele achava que Deus existia, sim, defendia, mas ele achava que Deus não interferia na história humana, ou, enfim, era alguém que tinha criado o universo, a origem de todas as coisas, porém não interferia. No entanto, nessa prece que ele faz pela tolerância, ele se dirige a Deus assim, pedindo, né, uma ajuda para que os homens, ou seja, clamando a Deus para que os homens não se matem mais por causa de diferenças de ideias, por causa de diferenças de crença, né? E é uma prece bastante bonita, eu vou compartilhar aqui com vocês. Prece a Deus. Já não é mais aos homens que me dirijo, é a ti, Deus de todos os seres, de todos os mundos e de todos os tempos. Se é permitido a frágeis criaturas perdidas na imensidade, imperceptíveis ao resto do universo, ousar pedir-te alguma coisa, a ti que já lhes deste tudo, a ti cujos decretos são tão imutáveis como eternos, digna-te olhar com piedade os erros inerentes à nossa natureza, que esses erros não nos tragam calamidades. Tu que absolutamente não nos deste um coração para que nos odiássemos, nem mãos para que nos matássemos, faze com que nos ajudemos mutuamente a suportar os fardos de uma vida penosa e passageira. Que as pequenas diferenças entre as vestes que cobrem nossos débeis corpos, entre todas as nossas linguagens insuficientes, entre todos os nossos costumes ridículos, entre todas as nossas leis imperfeitas, entre todas as nossas opiniões insensatas, entre todas as nossas condições tão desproporcionadas aos nossos olhos, porém tão iguais perante os teus, que todas essas pequenas nuances que distinguem entre si os átomos chamados homens não sejam mais motivos de ódio e de perseguição. Que esses que acendem círios à luz do meio-dia para te celebrar suportem aqueles que se contentam com a luz do teu sol. Que esses que cobrem suas vestes com uma toalha branca para dizer que é preciso te amar não detestem os que dizem o mesmo quando usam um manto de lã negra. Que seja a mesma coisa te adorar em um jargão derivado de uma antiga língua ou em um dialeto mais moderno. Que esses cujas vestes são tintas de vermelho ou de roxo e que dominam uma pequena parcela de um pequeno fragmento da lama deste mundo e que possuem alguns fragmentos arredondados de um certo metal, gozem sem orgulho daquilo que chamam de grandeza e de riquezas e que sejam contemplados pelos outros sem inveja. Pois tu sabes que nessas vaidades não existe nada a ser invejado, nem nada do que se orgulhar. Que todos os homens possam recordar que são irmãos, que encarem com horror toda a tirania exercida sobre as almas, assim como sentem execração pelos salteadores que arrebatam pela força o fruto pacífico do trabalho e da indústria. Se os flagelos da guerra forem inevitáveis, que não nos odiemos, nem nos dilaceremos uns aos outros no seio da paz.
e empreguemos este instante que é nossa existência a bem dizer igualmente em 1000 línguas diversas, do Sião à Califórnia, tua bondade que nos deu este instante. Uma belíssima oração, né? Dizendo da vacuidade, da efemeridade, do ridículo das nossas vaidades, das nossas pequenas diferenças, quando a essência humana é sempre a mesma em todo lugar, e quando pode-se dar diferentes nomes a Deus, fazer diferentes cultos, mas no fundo todo ser humano está se voltando para uma força superior e pedindo ajuda para levar esta vida tão difícil no planeta Terra. Vejam que no começo ele diz, né, se refere a Deus como Deus criador de leis imutáveis, né? Ou seja, ele está tendo essa visão cósmica de Deus, Deus além dos tempos, além de todos os universos, né? Que é essa ideia de um Deus cósmico, não de um Deus antropomorfizado, foi um Deus cultivado pelos iluministas, né? E entende que, óbvio, que essas nossas pequenas diferenças dogmáticas, ritualísticas, não significam nada para um Deus infinito, para um Deus cósmico, para um Deus que está além das estrelas e além das constelações. Então essas foram as nossas meditações nas boas palavras de hoje com o filósofo francês Voltaire.